Perdi meu emprego e meu marido me abandonou, mas escondi dele que havia herdado uma fortuna do meu avô. Então eu comprei a empresa onde ele trabalhava. Eu não vou ficar com uma fracassada. A frase saiu da boca de Marcos. Meu marido há 7 anos, com uma frieza que congelou meu sangue. Eu estava parada na sala, ainda segurando a pequena caixa de papelão com meus pertences do escritório. O cheiro do café que eu tinha passado antes de sair de manhã ainda estava no ar, mas parecia algo de outra vida. Marcos. O quê? Minha voz falhou. Eu mal conseguia respirar. Você me ouviu, Carla. Ele disse, levantando-se do sofá. Ele nem olhou para mim. Estava ocupado pegando as chaves do carro e a carteira. Eu não casei com você para isso. Eu ralei muito para construir minha carreira, para ter o status que eu tenho. Não vou deixar você me puxar para baixo só porque não consegue manter um emprego. Manter um emprego? Marcos, eles reestruturaram. Cortaram metade do meu departamento. Não foi minha culpa. Eu tinha chegado em casa há menos de 5 minutos. Meu chefe, um homem que geralmente mal me olhava nos olhos, me chamou para a sala dele às 4 da tarde. Carla, infelizmente teremos que encerrar sua jornada conosco, ele disse lendo um roteiro. A empresa está passando por uma reestruturação estratégica. 5 anos. 5 anos de horas extras não pagas, de almoços engolidos na frente do computador, de metas batidas. Tudo isso reduzido a uma reestruturação estratégica e uma caixa de papelão com minha caneca favorita e um porta-retrato nosso. Eu dirigi para casa sentindo um buraco no estômago, pensando em como explicaríamos isso. A prestação do carro novo, o financiamento da casa. Mas a única coisa que eu realmente queria era um abraço. Eu queria que meu marido me dissesse que tudo ficaria bem. Em vez disso, recebi um decreto. Não me importa de quem é a culpa. Ele respondeu, agora me encarando. Seus olhos, que eu antes achava tão gentis, estavam duros como pedra. O que importa é que você está desempregada. Você se tornou um peso, uma fracassada. Fracassada. Repeti, a palavra me atingindo como um tapa. As lágrimas que eu segurei o dia todo começaram a queimar meus olhos. Eu te apoiei quando você quis fazer aquele curso caro. Eu cuidei da casa, das contas, de tudo, para você focar na sua subida. E agora que eu tropeço, você me chama de fracassada? Exatamente, ele disse indo até a porta. Eu subi e você desceu. É simples assim. Vou ficar na casa de um colega por uns dias. Quando eu voltar, espero que você já tenha encontrado um lugar para ir. A casa fica comigo. A porta bateu. O som ecoou pela sala silenciosa. Eu fiquei ali parada, incapaz de me mover. A caixa de papelão escorregou das minhas mãos, espalhando minhas coisas pelo chão. O porta-retrato com nossa foto de casamento caiu virado para baixo. O choque deu lugar à dor. Uma dor física tão intensa que me dobrou ao meio. Eu caí de joelhos. Meu mundo inteiro, meu emprego e meu casamento, tinham desaparecido em menos de 3 horas. Ele estava certo. Eu era um fracasso total. Passei o resto da tarde e o começo da noite no chão, chorando até não ter mais lágrimas. Quando a fome e o frio me forçaram a levantar, eu estava dormente. Fui até o quarto. Peguei uma mala velha de cima do guarda-roupa e comecei a jogar minhas roupas dentro dela, sem nem me preocupar em dobrar. Onde eu iria? Eu não tinha família por perto. Meus pais haviam falecido há anos. Eu só tinha alguns amigos, mas não queria aparecer na casa de ninguém no meio da noite, parecendo uma refugiada. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era um número desconhecido, provavelmente alguma oferta de cartão de crédito. Ignorei. Ele tocou de novo. E de novo, irritada, eu atendi, pronta para gritar com o atendente de telemarketing. Alô? Senhorita Carla? Uma voz grave e séria perguntou. Sim, quem é? Meu nome é Dr. Almeida, eu sou advogado. Estou ligando do escritório que representa os interesses do seu avô. Meu avô. Eu quase não o conhecia. Ele era um homem recluso, que vivia em uma casa simples no interior. Eu o via talvez uma vez a cada 5 anos. Meu avô? Aconteceu alguma coisa? Perguntei sentando na cama, a mala meio aberta aos meus pés. Houve uma pausa. Sinto muito ser o portador desta notícia, senhorita. Seu avô faleceu ontem à noite. O enterro foi esta manhã. Eu fechei os olhos. Mais uma perda. O dia parecia uma piada de mau gosto. Eu não sabia. Ninguém me avisou. Foi o desejo dele. Ele era um homem muito particular. Senhorita Carla, o motivo principal da minha ligação é o testamento. Ele deixou instruções muito claras. Testamento? Bufei, olhando minhas roupas jogadas.
Olha, doutor Almeida, eu agradeço a ligação, mas meu avô não tinha nada. Ele provavelmente deixou a casa para mim, mas eu estou no meio de um... Senhorita Carla. Ele me interrompeu com firmeza. A senhora está enganada. Seu avô não era um homem pobre. Ele era, na verdade, um dos investidores mais astutos e discretos com quem já tive o prazer de trabalhar. Eu parei de respirar. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que seu avô passou os últimos 50 anos construindo um império silencioso. Ações, imóveis, fundos de investimento. E ele deixou tudo, cada centavo, para sua única herdeira. Você. Eu fiquei em silêncio. Isso não podia ser real. Era o cansaço, o estresse. Senhorita, o advogado continuou. A senhora precisa vir ao meu escritório amanhã. Estamos falando de uma fortuna. Vasta. Um valor que mudará sua vida para sempre. Desliguei o telefone depois de anotar o endereço. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever. Eu olhei para a mala. Olhei para a porta por onde Marcos tinha saído. Uma fortuna. No dia seguinte, peguei um táxi para o endereço que o Dr. Almeida me deu. Era um prédio espelhado no centro financeiro da cidade. O escritório dele ocupava o último andar. Eu me senti pequena e suja com minhas roupas amassadas, sentada em uma cadeira de couro que provavelmente valia mais do que tudo que eu tinha na minha conta bancária. O Dr. Almeida era exatamente como sua voz soava. Sério, impecável. Ele me ofereceu água, café. Eu recusei. Ele abriu uma pasta grossa. Seu avô era brilhante, ele disse. Ele comprava ações de empresas quando ninguém dava nada por elas. Ele investia em tecnologia antes de ser moda. Ele nunca gastou, apenas acumulou. Ele virou um papel para mim. Era um extrato bancário, eu olhei o número. E olhei de novo. Eu contei os zeros. Não era possível. Não eram milhares. Eram milhões. Tantos milhões que eu nem conseguia processar. Isso é meu? Sussurrei. Tudo seu, ele confirmou. Há algumas burocracias, claro, mas a transferência de titularidade é imediata. A senhora é, a partir de hoje, uma das mulheres mais ricas do país. Eu agradeci, assinei os papéis que ele me indicou e saí do escritório flutuando. Peguei outro táxi, mas em vez de ir para um hotel barato, pedi para ele me levar ao melhor hotel da cidade. No quarto de luxo, com uma vista que cobria a cidade inteira, eu finalmente parei. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. E aí, já saiu da minha casa? Espero que sim. Não me procure mais. Boa sorte na sua vida de fracassada. Eu olhei para a mensagem. Olhei para a vista da cobertura. A dor da noite anterior tinha sumido. O choro, o desespero, tudo foi substituído por uma coisa nova. Uma coisa fria, afiada e clara como gelo. Eu poderia ligar para ele. Poderia esfregar aquele extrato bancário na cara dele. Poderia vê-lo rastejar de volta. Mas não. Era muito fácil. Fracassada. Eu disse em voz alta para o quarto vazio. Eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Almeida. Doutor, preciso de um favor. Ninguém pode saber desse dinheiro. Ninguém. Especialmente meu ex-marido. Quero que minha situação financeira seja mantida no mais absoluto sigilo. Como quiser, senhorita. Ele respondeu. Desliguei. Marcos achava que eu estava no fundo do poço. Ótimo. Eu decidi que, por enquanto, era exatamente lá que eu ficaria. Pelo menos aos olhos dele, ele queria ver uma fracassada. Ele iria ver. Até o dia em que eu estivesse pronta para mostrar a ele o que o fracasso realmente podia fazer. Eu me mudei para um apartamento simples, em um bairro onde ninguém me conheceria. Era um lugar pequeno, limpo, com móveis básicos. Para qualquer um que olhasse, eu era apenas mais uma mulher recomeçando a vida depois de um divórcio difícil. Eu comia comida caseira. Andava de ônibus e lia livros da biblioteca pública. Meu único luxo era um notebook novo e a melhor conexão de internet disponível. Enquanto o mundo via a Carla fracassada, a Carla real passava as noites em claro, estudando. Eu lia sobre investimentos, mercado de ações, gestão de empresas. Eu devorava a fortuna do meu avô, não o dinheiro, mas o conhecimento que ele tinha deixado em seus diários e anotações. O Dr. Almeida me enviava os extratos. O dinheiro crescia, se multiplicava, e eu continuava comendo pão com manteiga no café da manhã. Eu precisava saber o que Marcos estava fazendo. Criei um perfil falso em uma rede social. Foi fácil encontrá-lo. O perfil dele era público, um outdoor de suas próprias conquistas, e ele estava se exibindo mais do que nunca. Lá estava ele, em uma foto, com um copo de bebida cara na mão,
rindo com um grupo de homens de terno. A legenda dizia: comemorando mais uma meta batida. A vida nunca foi tão boa. Uma semana depois, outra foto. Um carro novo, um modelo esportivo preto que brilhava. Meu novo brinquedo. Porque eu mereço. Cada postagem era uma facada no meu orgulho. Ele não estava apenas vivendo, estava prosperando. E fazia questão de mostrar a todos que sua vida tinha melhorado muito depois de me deixar. Ele era o vencedor. Eu era a história triste que ele tinha superado. Eu continuei observando. Em meio a tantas fotos de jantares caros e festas na piscina, notei que ele mencionava muito o nome da empresa onde trabalhava. Uma grande corporação, um nome gigante no mercado de tecnologia e finanças. Era um dos pilares da economia local. Então, um dia, o tom das postagens mudou. Sutilmente. Ele postou uma foto do seu escritório, uma vista bonita da cidade. A legenda era arrogante como sempre. Não importa quem senta na cadeira de chefe, o verdadeiro talento sempre prevalece. Achei estranho. Não importa quem senta na cadeira de chefe? Comecei a pesquisar, não o perfil dele, mas notícias sobre a empresa. E eu encontrei. Gigante corporativa enfrenta rumores de aquisição, dizia uma manchete. Investidores misteriosos compram ações e causam instabilidade no conselho. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu precisava ter certeza. Eu precisava vê-lo. Na manhã seguinte, coloquei um chapéu, óculos escuros e um casaco velho. Peguei um ônibus até o distrito financeiro e fiquei em um café do outro lado da rua do prédio imponente onde ele trabalhava. Esperei por quase 2 horas. Então eu o vi. Marcos saiu para almoçar com um colega. Eles pareciam tensos. Em vez de irem a um dos restaurantes caros, entraram no mesmo café onde eu estava. Eu me encolhi no meu canto, atrás de um pilar, o coração na boca. Eles se sentaram a apenas 2 mesas de distância, de costas para mim. Eu podia ouvir cada palavra. Eu te digo, Ricardo, Marcos disse, a voz baixa e nervosa, muito diferente do tom confiante das suas postagens. Essa história de nova gestão está me dando nos nervos. Estão dizendo que quem está comprando é um grupo estrangeiro, e eles vão cortar cabeças. E você acha que estamos na lista? E perguntou o colega. Eu? Claro que não, Marcos respondeu, mas sua voz tremeu. Meu departamento é o coração da operação. Eles não seriam loucos de me tirar. Eu sou essencial, mas confesso que estou preocupado. Se entra um chefe novo que não me conhece, ele pode fazer besteira. Eu odeio essa instabilidade. Odeia mesmo, disse o colega. Você parecia bem mais tranquilo quando estava com a Carla. Ela te dava uma base, não? O café quase caiu da minha mão. Marcos soltou uma risada seca. A Carla? Por favor. Ela foi um peso que eu finalmente soltei. A última coisa que eu preciso agora é de uma fracassada me segurando. Minha carreira decolou depois que me livrei dela. Não, eu só preciso que essa poeira baixe. Eu estou no auge, cara. Ninguém vai me derrubar. Ele estava com medo. Por trás de toda aquela arrogância, ele estava apavorado. Com medo de perder o emprego, o status, o carro novo. Com medo de se tornar exatamente aquilo que ele me chamou. Uma ideia tão fria e tão clara se formou na minha mente. Era loucura. Era impossível. E era perfeita. Eu saí do café antes deles, minhas pernas tremendo, mas não de medo. Era de propósito. Naquela mesma tarde, liguei para o Dr. Almeida. Doutor? Eu disse, minha voz firme. Eu estou cansada de apenas ter dinheiro. Eu quero usar. Estou ouvindo, senhorita Carla. Algum investimento em mente? Imóveis? Arte? Eu quero comprar uma empresa, eu disse. E então eu dei o nome da corporação onde Marcos trabalhava. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Senhorita? Ele disse finalmente. Com todo o respeito, essa não é uma empresa. É um império. Comprar algo dessa magnitude não é simples. Pode levar anos. Pode ser uma aquisição hostil. Vai custar uma parte significativa da sua fortuna. Eu não me importo. Respondi, olhando pela janela do meu apartamento minúsculo. Eu não quero que seja fácil. Eu quero que seja feito. Contrate os melhores analistas financeiros. Os mais agressivos, os mais discretos. Eu quero saber tudo sobre essa empresa. Seus pontos fracos, suas dívidas, quem são os acionistas. E eu quero que vocês comecem a comprar. Senhorita, se o mercado souber que alguém está tentando uma aquisição, o preço das ações vai disparar. É por isso que ninguém vai saber. Eu o cortei. Ninguém vai saber que sou eu. Eu serei um fantasma. Usem empresas de fachada.
Usem nomes diferentes, comprem em blocos pequenos. Eu quero que, quando eles perceberem o que está acontecendo, já seja tarde demais. Como desejar, disse o Dr. Almeida. Sua voz tinha um novo tom, um tom de respeito. A semana seguinte foi um borrão. O Dr. Almeida montou uma equipe de elite, os tubarões do mercado financeiro. Tivemos uma reunião em uma sala de conferência segura, onde eu entrei pela porta dos fundos. Eu, com meu jeans simples e camiseta, sentei na cabeceira de uma mesa cercada por homens de ternos de milhares de reais. A senhorita... Começou o analista-chefe olhando para mim com certa dúvida. Eu sou a investidora fantasma, eu disse. Vamos ao trabalho. Por 1 hora, eles falaram em termos técnicos que, graças aos diários do meu avô, eu entendi perfeitamente. Eles me mostraram gráficos, projeções, vulnerabilidades. O conselho de administração está dividido, explicou o analista. 2 dos maiores acionistas estão brigando. É o momento perfeito para entrar. Podemos começar comprando as ações deles discretamente. Façam, eu disse. E assim começou. Minha vida dupla se tornou ainda mais intensa. De dia, eu era a Carla desempregada, que ia ao supermercado e procurava por promoções. Mas, secretamente no meu notebook, eu aprovava transações que movimentavam milhões de dólares. Compramos mais 2%, dizia o e-mail do Dr. Almeida. Adquirimos o bloco de ações do acionista descontente, dizia outro. Eu via as notícias. Mercado agitado com compra misteriosa de ações da Corporação X. E eu via o perfil de Marcos. Ele estava mais nervoso. As postagens arrogantes diminuíram. Agora eram mais frases vagas, como: tempos de mudança exigem líderes fortes. Eu sorri. Isso durou 3 meses. 3 meses vivendo nas sombras, enquanto minha equipe, meu exército invisível, devorava a empresa pedaço por pedaço. Até que, numa terça-feira chuvosa, meu telefone tocou. Era o analista-chefe. Senhorita Carla, ele disse, a voz cheia de excitação. Conseguimos. Juntamos 45% das ações. O conselho está em pânico total. Eles não sabem quem está do outro lado. Eles estão vulneráveis. É hora de parar de mordiscar e dar o bote. O que você sugere? E perguntei, calma. Fazemos uma oferta final. Uma oferta pública para comprar todas as ações restantes por um preço acima do mercado. Eles não terão como recusar. Em 1 semana, a empresa será sua. Faça, eu disse. Faça a oferta. E comece a preparar os papéis da nova gestão. Eu desliguei o telefone. Fui até o espelho do meu banheiro simples. Olhei para a mulher no reflexo. O rosto estava cansado, mas meus olhos estavam vivos. A fracassada estava prestes a se tornar a chefe. Enquanto minha equipe preparava a oferta final, a oferta que colocaria o último prego no caixão da antiga diretoria, eu mantinha minha vigília no perfil de Marcos. E ele não decepcionou. Ele postou uma foto. Estava em um bar, erguendo um copo de uísque. O sorriso mais arrogante que eu já tinha visto em seu rosto. Os colegas ao redor pareciam nervosos, mas Marcos parecia o rei do mundo. A legenda dizia: podem chacoalhar o barco, mas os verdadeiros capitães nunca afundam. Ouvi dizer que alguns estão com medo da nova gestão. Eu estou pronto para mostrar a eles como o verdadeiro trabalho é feito. Talento é a prova de mudanças. Capitão, eu murmurei para a tela fria do meu notebook, no meu apartamento minúsculo. Você nem imagina o tamanho do iceberg que está bem na sua frente. Naquela noite, eu dei a ordem final. Lancem a oferta. As próximas 48 horas foram uma tortura. Eu não dormi. Fiquei no meu apartamento, comendo comida requentada e assistindo às notícias financeiras. A história explodiu. Investidor fantasma lança oferta hostil pela gigante corporativa. Conselho se reúne às pressas para avaliar proposta irrecusável. O valor que eu ofereci por cada ação era tão acima do mercado que era quase um escândalo. Era uma demonstração de poder. Eu não estava negociando. Eu estava declarando o que ia acontecer. E como esperado, eu chequei o perfil de Marcos. Silêncio. Pela primeira vez em meses, nenhum post, nenhuma frase arrogante, nenhuma foto em restaurante caro. O silêncio dele era ensurdecedor. O capitão estava escondido no porão, ouvindo a água entrar. O telefone tocou às 6 da manhã de uma quinta-feira. Era o Dr. Almeida. Bom dia, senhora presidente, ele disse. Meu corpo inteiro se arrepiou. Presidente, eles aceitaram. Ele continuou, a voz calma e profissional. Não tiveram escolha.
O conselho votou unanimemente pela venda. A empresa é sua. A transferência de fundos será concluída até o meio-dia. Eu não gritei. Não chorei de alegria. Eu apenas fechei os olhos e respirei fundo. O peso daquela fortuna, que antes parecia um sonho, agora era uma ferramenta. E eu a tinha acabado de usar. Obrigada, doutor, eu disse. Vamos para a segunda fase. Preparem a transição. Minha ligação seguinte foi para minha nova equipe de gestão. Os executivos que eu havia contratado secretamente nas últimas semanas, pessoas leais a mim e à minha nova visão. Eu quero um comunicado interno, eu disse, minha voz firme. Enviem para todos os funcionários, sem exceção, do faxineiro ao diretor de departamento. Qual o teor, senhora? Me perguntou minha nova assistente. Simples, respondi. Todos os funcionários estão convocados para uma reunião geral obrigatória no auditório principal. Amanhã, às 10 horas da manhã. A presença é indispensável. Pauta. Apresentação da nova proprietária e CEO. Sim, senhora. Ah, e mais uma coisa, eu disse. Garantam que as portas do auditório sejam fechadas pontualmente às 10. Ninguém entra depois. Eu sabia que Marcos estaria lá. Ele era arrogante demais para faltar. Ele iria querer analisar a nova chefe, tentar bajular, garantir seu lugar. Ele iria se sentar na frente para ser visto. Era exatamente o que eu queria. Eu desliguei. Olhei ao redor do meu apartamento simples. Minha fase de fracassada havia terminado oficialmente. Eu saí daquele prédio e nunca mais voltei. Peguei um táxi para o hotel mais luxuoso da cidade, o mesmo onde eu havia ficado no primeiro dia da minha nova vida. Pedi a suíte presidencial. Eu não tinha mais roupas de Carla, a vendedora. E certamente não tinha roupas de Carla, a desempregada. Eu precisava de uma armadura. Eu não fui às compras. Eu fiz o que meu avô teria feito. Otimizei meu tempo. Liguei para as 3 lojas de luxo mais exclusivas da cidade. Meu nome é Carla, eu disse ao telefone. Estou na suíte presidencial do Hotel Central. Preciso de um guarda-roupa completo. Vocês têm 1 hora para enviar suas melhores consultoras e suas melhores peças. Em 1 hora, minha suíte parecia o closet de um filme. Roupas, sapatos e joias cobriam cada superfície. Uma consultora de imagem, uma mulher alta e muito elegante, me analisou. O que a senhora procura? Algo para um evento social? Um jantar? Eu procuro algo para amanhã, às 10 da manhã. Eu disse olhando para ela no espelho. Eu preciso de poder. Quero algo que diga, eu sou a dona, antes mesmo de eu abrir a boca. Ela me entendeu imediatamente. Ela afastou os vestidos coloridos e as saias fluidas. Ela voltou com um conjunto de calça e blazer. Era um terninho, mas essa palavra parecia simples demais. O corte era impecável. O tecido era um azul tão escuro que parecia preto sob a luz artificial. Eu vesti. Serviu como se tivesse sido feito para mim. A estrutura dos ombros me fazia parecer mais alta. A calça era reta, elegante. Agora os sapatos, ela disse. Ela me mostrou um par de sapatos de salto alto, pretos clássicos de bico fino. Eu os calcei. Quando andei no piso de mármore da suíte, o som não era um clique-clique nervoso. Era um toque-toque firme. O som de alguém que sabe exatamente para onde está indo. Perfeito, eu disse. Passei o resto da noite não celebrando, mas trabalhando. Minha nova equipe me enviava relatórios. Eu li sobre cada departamento, cada número, cada projeto, e eu li o arquivo de cada funcionário sênior. Eu li o arquivo de Marcos. Desempenho excelente, diziam as avaliações do antigo gerente. Um pouco arrogante com os colegas, mas entrega resultados. Eu sorri. Vamos ver, murmurei. Na manhã seguinte eu me preparei. Chamei um cabeleireiro e maquiador para a suíte. Meu cabelo, que eu sempre usei solto, foi preso em um coque baixo, severo e elegante. Minha maquiagem era leve, mas fria. Lábios vermelhos, como um ponto final. Quando me olhei no espelho, a mulher que me encarava era uma completa estranha. Ela era confiante, era fria e parecia absolutamente impiedosa. A Carla que chorou no chão da sala. A mulher que Marcos chamou de fracassada tinha desaparecido. Em seu lugar, estava a neta do meu avô. Às 9h45, eu desci. Um carro blindado enviado pelo Dr. Almeida já me esperava. No caminho até o prédio da empresa, o prédio que agora era meu, eu não senti nervosismo. Eu não senti medo. Eu senti uma calma gelada. O carro parou na entrada dos fundos. A entrada privativa da diretoria que eu nem sabia que existia. Minha nova assistente e 2 seguranças me esperavam. Bom dia, senhora. O auditório está lotado.
Todos estão esperando, disse a assistente. Ótimo, eu disse, ajustando o blazer. Nós caminhamos pelo corredor dos fundos. Eu podia ouvir o zumbido de centenas de pessoas, conversando nervosamente do outro lado da porta. Minha assistente me olhou. A senhora está pronta? Eu pensei no rosto de Marcos. Pensei na palavra fracassada. Estou, eu disse. Podem abrir a porta. O diretor de operações, um homem nervoso que eu sabia que estava na folha de pagamentos de Marcos há anos, estava no palco. Ele pigarreou no microfone, fazendo o som ecoar pelo auditório lotado. Bom dia a todos, ele disse, suas mãos tremendo tanto que o papel que ele segurava balançava. Como vocês sabem, nossa empresa passou por uma transição significativa. É com grande prazer que eu apresento a vocês a nova proprietária e CEO. A porta lateral do palco se abriu. Eu saí das sombras para a luz. O silêncio foi imediato. Foi como se alguém tivesse sugado todo o ar do auditório. Centenas de pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Eu podia sentir os olhos deles em mim. Confusão. Dúvida. Eu não era um investidor estrangeiro grisalho. Eu não era um executivo conhecido do mercado. Eu era uma mulher jovem, que eles nunca tinham visto. Eu caminhei devagar até o centro do palco. O som dos meus saltos no tablado era a única coisa que se ouvia. Toque, toque, toque. Um som firme, decidido. Eu não parei no diretor. Passei direto por ele, como se fosse um móvel, e parei no pódio principal. Eu olhei para a multidão, e então eu o procurei. Não foi difícil. Ele estava exatamente onde eu imaginei. Primeira fila, bem no centro. Arrogante, como sempre, querendo ser visto pelo novo chefe. Era Marcos. Nossos olhos se encontraram. Eu gostaria de poder descrever o rosto dele em uma única palavra, mas não consigo. Foi uma sequência de emoções tão rápida que parecia um curto-circuito. Primeiro veio a confusão. Ele franziu a testa como se estivesse vendo uma miragem. Carla? Seus lábios pareciam formar sem som. Então veio o choque. Ele reconheceu a mulher, mas não reconheceu o poder. A mulher que ele jogou fora estava ali, no lugar mais alto da empresa. Sua pele, sempre bronzeada, perdeu a cor. Ficou pálida, quase cinza. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu em um perfeito de puro terror. Eu vi a mão dele, que estava apoiada no joelho, começar a tremer. Ele estava com um bloco de notas e uma caneta cara, pronto para impressionar. A caneta escorregou de seus dedos trêmulos e caiu no chão, produzindo um clac, alto que ecoou pelo silêncio mortal. Ele não estava olhando para uma ex-mulher. Ele estava olhando para o fantasma do seu pior pesadelo. Ele estava olhando para a fracassada, que agora era dona do seu destino, do seu salário, do seu carro novo e de todo o status que ele tanto amava. Eu mantive o olhar fixo nele por 3 segundos inteiros. Eu não sorri. Eu não mostrei raiva. Eu não mostrei nada. Meu rosto era uma máscara de puro profissionalismo. E então eu o dispensei. Desviei meu olhar dele e me dirigi ao auditório. Peguei o microfone. Minha voz saiu clara, calma e fria. Bom dia, eu disse. As palavras soaram poderosas nos alto-falantes. Meu nome é Carla, e a partir de hoje, eu sou a proprietária e CEO desta empresa. Eu fiz uma pausa, deixando o peso disso assentar. Eu sei que há muitos boatos e muita ansiedade sobre o futuro. Serei direta. Mudanças profundas vão acontecer. E elas começam agora. Eu olhei de relance para Marcos. Ele estava afundado na cadeira. Parecia um homem que tinha encolhido. Eu passei os últimos meses analisando esta corporação. Continuei. Vi muita coisa boa. E vi muita ineficiência. Vi pessoas talentosas sendo mal aproveitadas. E vi pessoas que, francamente, não deveriam estar aqui. O terror na primeira fila era palpável. Meu avô, o homem que construiu a fortuna que me permitiu estar aqui hoje, me ensinou uma coisa. Um negócio é como um jardim. Você precisa arrancar as ervas daninhas com frequência, para que as boas plantas possam crescer e respirar. Minha gestão será baseada em uma única palavra: desempenho. Não em amizades, não em política de escritório, não em arrogância, apenas resultados. Quem trabalhar crescerá. Quem for um peso, eu disse, olhando diretamente para Marcos novamente, será cortado. Ele engoliu em seco. Eu podia ver o suor brilhando em sua testa. A reunião está encerrada. Voltem ao trabalho. As primeiras mudanças serão comunicadas individualmente. Eu me virei e saí do palco, da mesma forma que entrei. Calma, controlada. Eu não fui para os fundos.
Eu desci os degraus e comecei a caminhar pelo corredor principal, em direção à saída. Os funcionários se afastavam, abrindo caminho para mim como se eu fosse da realeza. O medo e o respeito eram visíveis. Eu estava quase na porta quando ouvi: Carla. Espere, Carla, por favor. A voz era desesperada, patética. Eu parei. Me virei lentamente. Marcos estava correndo na minha direção. Seus seguranças, a minha equipe, se moveram para interceptá-lo. Eu levantei minha mão. Tudo bem. Podem deixá-lo passar. Ele parou a 1 metro de mim, no meio do saguão principal. Todos estavam olhando. Ninguém se mexia. Carla, ele disse ofegante. O rosto dele era uma mistura de pânico e súplica. O que é isso? É algum tipo de brincadeira? Bom dia, Marcos, eu disse, minha voz baixa e fria. Acredito que no ambiente de trabalho, você deva se referir a mim como Senhora Presidente. Ele se encolheu. Senhora, se Carla, eu não sabia, eu juro. Se eu soubesse. Seu avô, você ficou rica? Minhas finanças não são da sua conta, respondi. Amor, ele disse, dando um passo à frente. Amor, por favor, me escuta. Eu fui um idiota. Eu fui um tolo completo. Eu estava estressado, com medo de ser demitido. Eu não quis dizer aquilo sobre fracassada. Eu te amo, Carla. Eu sempre te amei. Podemos resolver isso. Ele tentou pegar minha mão. Eu puxei minha mão de volta. Não com raiva, mas com o tédio de quem afasta um inseto. Eu olhei para aquele homem. O homem que me destruiu. O homem que me abandonou no pior dia da minha vida. E eu não senti o ódio que achei que sentiria. Eu não senti raiva. Eu não senti nada. Apenas pena. Marcos, eu disse. E minha voz cortou o silêncio do saguão. Você me disse uma vez que seu talento era a prova de mudanças. Que você era um capitão. E eu sou o melhor. Meus relatórios. Eu li seus relatórios. Eu o cortei. Eles são inflados. E sua performance com sua equipe é péssima. Você é arrogante. Desmotiva seus colegas e cria um ambiente tóxico. Você não é um líder. Você é exatamente o tipo de erva daninha que eu mencionei no palco. O rosto dele desmoronou. Não, Carla, por favor. Você não pode fazer isso. É por causa do que eu te disse? Não é pessoal, Marcos, eu disse, usando a frase mais fria que eu conhecia. Como foi que meu antigo chefe me disse mesmo? Ah, sim, é uma reestruturação estratégica. Usei as mesmas palavras que usaram para me demitir. Eu te imploro. Ele estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu faço qualquer coisa. Eu te dou o divórcio, eu não peço 1 centavo. Nós já estamos divorciados, você só não sabia, eu disse. Agora, por favor, limpe sua mesa. A segurança irá acompanhá-lo até a saída. Eu me virei para o chefe de segurança. Garantam que ele leve apenas seus pertences pessoais. O carro da empresa fica. Carla! Carla! Ele gritou meu nome. Eu não olhei. Para trás. Eu continuei andando. Toque, toque, toque. O som dos meus saltos no mármore era o som da minha liberdade. Passei pelas grandes portas de vidro que levavam ao andar da diretoria. Minha nova assistente estava lá, segurando um tablet. Sua primeira reunião é em 5 minutos, senhora presidente. Ela disse. Eu peguei o tablet e olhei para o longo corredor que levava à minha nova sala. A sala de canto. A sala com a vista de toda a cidade. Eu não tinha apenas superado. Eu tinha vencido. E meu verdadeiro trabalho estava apenas começando.